Graça e paz de Jesus. Iniciaremos agora o 8º módulo da disciplina hermenêutica. Falaremos ainda sobre figuras de linguagem que nós encontramos na Bíblia. Trataremos nesta aula sobre símile, antítese, paradoxo, eufemismo e as figuras relacionadas a Deus. Quais são? Zoomorfismo, antropomorfismo e antropopatismo. São nomes complicados, porém, ao lermos o texto, o significado não é tão complicado assim. E o importante, volto a dizer, que você compreenda que essas figuras existem e que você busque compreender o sentido mais do que lembrar esses termos difíceis. Então, a primeira figura é a símile, que diz respeito à similaridade, à semelhança ou à analogia. Então, é uma figura que indica pontos semelhantes entre um objeto e outro. Como, por exemplo, nós vemos em 1 Pedro 1,24, quando ele diz: toda carne é como a erva. Carne aqui representa a humanidade, o ser humano, e a erva é comparada aqui com a carne ou com o ser humano no sentido de fraqueza, no sentido de brevidade e de uma certa... por um certo sentido, de pequenez em relação ao Criador. Então, a erva, como diz a palavra do Senhor, ela seca e a flor murcha e cai. Na verdade, então, nesse caso aqui, a humanidade está sendo comparada a uma similaridade nesses aspectos. Em Lucas 10:3, Jesus diz: eis quem viu como cordeiros para o meio de lobos. Nesse caso aqui, a similaridade do discípulo, que é o cordeiro, ele é posto nesse momento aqui como tendo sido enviado para o meio dos lobos, que são representados aqui por todos aqueles que querem destruir a obra de Deus. Naquele primeiro momento, a religião judaica, os fariseus, saduceus, escribas, que tanto perseguiam Jesus. Nós podemos ver também no decorrer da igreja primitiva e ao longo da história, acerca dos falsos mestres, os falsos apóstolos, todos aqueles que queriam de alguma maneira, seja por meio das suas mensagens ou ações, impedir que a palavra de Deus prosperasse. Então, cordeiro aqui posto como sendo os discípulos, e os lobos, esses opositores. Falaremos sobre a antítese. Antítese é um vocábulo que procede da língua latina, que é a antíteses, e estas palavras significa colocar uma coisa contra a outra. Colocar uma coisa contra a outra. Ela aproxima ideias, palavras e expressões de sentido opostos. Veja um exemplo para se tornar, para você compreender melhor esse significado. Deuteronômio 30:15 diz o seguinte: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Aqui nós temos termos, palavras colocadas, palavras com sentido opostas, colocadas aqui na expressão. Nós temos vida e prosperidade, ou vida e morte, prosperidade e destruição. Isso aqui é uma figura que é a antítese. Nós vemos também em Romanos 6:23, quando Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que há de oposto aqui nessa antítese? Nós temos o pecado e a vida, ou o dom gratuito de Deus, e a morte.
e a vida. O pecado relacionado aqui, né, em oposição ao dom gratuito, a morte relacionado aqui em oposição com a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma outra figura que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é o paradoxo, que aparenta afirmar algo absurdo ou contraditório, certo? Mas não se trata de fato de uma contradição. É simplesmente algo que parece ser oposto do que em geral se sabe. Então, por exemplo, quando nós lemos em Marcos 8,35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, salvará. Então, aqui um aparente paradoxo ou contradição, há um paradoxo, né, por ser uma aparente contradição, quando a gente lê que para ganhar tem que se perder. Ou seja, precisa renunciar à própria vontade e submeter à vontade de Deus. Ao passo que aquele que quer viver segundo as suas próprias vontades, esse, por outro lado, perderá a sua vida, como diz em João 12, 25. Então, onde está o paradoxo? Que você, para ganhar, você tem que perder. E aquele que ganha, perde. Por quê? O ganhar aqui é no sentido de viver para o mundo, viver para a sua própria vontade, ganhar tudo que seja possível neste mundo, mas não ter a sua vida no altar de Deus, ou entregue ao Senhor, ou não confiar em Jesus, ou não crer em Jesus como o seu Salvador. Uma outra figura que nós encontramos na Bíblia é o eufemismo. Ela é utilizada quando se emprega termos mais agradáveis, mais brandos, para suavizar uma expressão. Então, nós lemos em 1 Tessalonicenses 4,13, quando Paulo diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Na realidade, essas pessoas não estavam dormindo de fato ou literalmente. Paulo está aqui atenuando a questão, dizendo que essas pessoas na realidade tinham morrido. A morte é aqui posta como o sono, né? Ou aquele que está dormindo. Da mesma forma, nós vemos em Gênesis 4:1, quando diz: e conheceu Adão e Eva, sua mulher. Então, essa expressão conheceu é um eufemismo, porque, na realidade, o autor de Gênesis está dizendo que Adão, né, teve relacionamento sexual com Eva, a sua mulher. Então, para atenuar essa expressão, ele usa a palavra conhecer, porque o conhecer, a palavra no hebraico, indica intimidade, né, um relacionamento íntimo, né, do homem com a sua mulher, ou do marido com a sua esposa. Muito bem, falaremos agora sobre as três figuras relacionadas a Deus, como que elas se manifestam nas Escrituras. Então, a primeira é o zoomorfismo. Zoo é da palavra animal, morfê, que é do grego, a forma. Tanto zoo quanto morfê são palavras gregas. Então, é como se dissesse, né, a forma animal ou da forma animal, quando se atribui características animais a Deus, para salientar certas qualidades. Quando nós lemos no Salmo 91:4, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Então, nós sabemos que Deus não tem penas nem tem asas, mas aqui a expressão utiliza a imagem, né, de uma ave para falar do cuidado de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos. Um cuidado demonstrado como uma ave que acolhe os seus filhos, né, debaixo das suas penas e ali protege-os de todos os ataques. Então, no caso de Deus, Deus é este protetor.
Da mesma forma, em Ruth 2,12, nós temos um exemplo similar, quando diz: o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. O sentido aqui é semelhante, né? De abrigar nas asas como quem está sendo protegido. Uma outra figura é o antropomorfismo, que são a junção aí de duas palavras, antropos e morfê, a forma humana nesse caso. Aí são características humanas, ações humanas, qualidades humanas, reações humanas, sentimentos humanos que são atribuídos a Deus. Então, um exemplo disso nós vemos em Salmo 31:2, quando nós lemos: inclina para mim os teus ouvidos. Então, ouvidos é algo do ser humano, ou seja, é uma parte do corpo do ser humano. Então aqui está se atribuindo a Deus, né, que ele ouça a oração, não é? Como nós ouvimos, né, pelos nossos ouvidos. Em Salmo 38:2 nós temos: porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Então é como se Deus tivesse uma mão como essa nossa. Mas a palavra de Deus em nenhum momento fala que Deus tem uma forma, não é? Então, nós temos aqui um exemplo de antropomorfismo. E por último, nós temos aí a expressão antropopatismo, que está mais relacionado às emoções e sentimentos, não é? Antropos, homem, e patos, que é afeto e paixão. Então, quando nós atribuímos sentimentos, emoções e paixões humanas a Deus. Um exemplo disso nós encontramos em Gênesis 8:1, quando nós lemos: e lembrou-se Deus de Noé. Deus não se esquece de nada. Então, de que forma Deus se lembrou de Noé? Nós vemos aqui um destaque de uma ação específica, num dado momento. É uma manifestação de Deus de graça em favor de Noé. Então, não quer dizer que Deus em algum momento tenha se esquecido, porque isso não é possível acontecer, mas que Deus agiu em um determinado momento em favor de Noé. Então, o destaque aqui é do agir de Deus no momento. Por isso que usa a expressão lembrou-se Deus de Noé. Em Gênesis 6:6 nós temos aqui a palavra: arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Então, o arrependimento é uma palavra própria do ser humano, porque o ser humano que se alienou de Deus, e por conta disso, né, está morto nos seus delitos e pecados. Este ser humano necessita do arrependimento dos seus atos, que é a mudança de direção, agora se voltando para Deus, não é? E no caso, Deus não precisa se arrepender de coisa alguma, porque ele não faz nada errado. Não se pode dizer, né, que Deus fez algo errado ou cometeu algum erro. Então, o contexto aqui nos ajuda a compreender a expressão que fala, né, de um sentimento de como o homem chegou naquele dado momento, ali em Gênesis 6, tamanha a maldade que havia crescido entre a humanidade, a ponto de Deus enviar o juízo por meio do dilúvio. Então, Deus não precisa se arrepender de nada, porque não faz nada errado. Mas o texto destaca justamente esse momento em que Deus certamente, né, se desagradou com as atitudes da humanidade. Então, nós encerramos aqui este módulo, o 8º módulo da disciplina hermenêutica, e eu deixo para você uma pergunta. Lembrou-se Deus de Noé. Temos aqui um exemplo de letra A, alegoria, letra B, antropopatismo, letra C, metáfora, letra D, antropomorfismo. Então, responda e no tempo oportuno eu pedirei a você a resposta. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos vemos e até a próxima aula.